Olá e bem-vindos a mais um Olá Europa. Eu sou Márcio Delgado, de Londres, e lá de Lisboa, em Portugal, quem vai estar comigo é a jornalista Luciana Quaresma, já entrando aqui para a gente. E olha, com o número de brasileiros trocando, né, o clima quente lá do Brasil pelo clima muito mais ameno aqui de Portugal, aqui da Europa, claro que a procura, o interesse em comprar um imóvel é grande. Mas como é que se começa a pensar, a planejar essa compra desse imóvel? Quem é que pode comprar? Quanto é que custa, em média, um imóvel em Lisboa ou em outras cidades de Portugal? E talvez a pergunta mais importante: para quem não tiver o dinheiro completo, para quem não tiver toda a grana para comprar um imóvel à vista, será que dá para fazer um empréstimo? Será que dá para financiar ou dar uma entrada, por exemplo? Como é que se faz isso? Luciana, o tema de hoje, como comprar uma moradia, como comprar um imóvel em Portugal, promete, não é mesmo? Tudo bem? Tudo bem, Márcio? Que bom estar aqui mais uma vez no nosso Olá Europa, nessa nossa conexão. E esse realmente é um tema que as pessoas têm muito interesse. E sair do aluguel e comprar uma casa própria, é claro, é o sonho da maioria das pessoas. Não só quem está saindo do Brasil, mas mesmo quem mora, né, em Portugal, por exemplo, tem o sonho de ter a casa própria e não ter uma casa alugada. E quem, obviamente, está vindo do Brasil já vem com essa, muitas vezes vem com essa intenção. Né? O custo pode variar, claro, depende também de cidade para cidade, e depende também, óbvio, do número de quartos de uma propriedade para outra. Mas as etapas e exigências acabam por ser sempre a mesma no momento da compra, ou seja, nas etapas para chegar a essa compra. Portanto, acaba sendo a mesma coisa se você vai comprar um apartamento de um quarto, ou 3 quartos, ou uma casa, acaba por ser o mesmo tipo de exigências, e a gente vai saber todos esses detalhes. Quem vai tirar essas nossas dúvidas, e é de quem está nos assistindo, é a Flávia Mota, consultora imobiliária aqui em Portugal. Ela é brasileira, inclusive o público dela principal é de quem realmente está vindo do Brasil para morar em Portugal, e ela já está nesse mercado há mais de 3 anos e conhece com uma palma da mão todos esses detalhes e esses processos para chegar à compra da casa própria. Flávia Mota, tudo bem? Seja bem-vinda. Ana, oi, Márcio, tudo bem? Que bom que você está aqui com a Obrigada gente. E pelo já convite. perguntando, nós te agradecemos. Tem muito brasileiro comprando imóveis em Portugal, Flávia? Tem bastante. Podia ter mais se o câmbio estivesse ajudando, né? É verdade. Mas tem bastante. Muito em função do fato de que os arrendamentos nas grandes cidades, né? O arrendamento é como a gente chama o aluguel aqui. Os arrendamentos nas grandes cidades portuguesas são muito mais caros do que as prestações de um financiamento bancário, né? Então, em geral, quem pode faz esse investimento. E Flávia, quanto custa em média, por exemplo, um apartamento de 2 quartos em Lisboa, que talvez seja a cidade mais cara de Portugal para comprar um imóvel, não é isso? Hoje em dia, as 3 cidades mais caras de Portugal para comprar um imóvel ficam no distrito de Lisboa. Lisboa mesmo, Cascais e Oeiras. Então, em Lisboa, vai ter sempre que arcar com esse valor mais alto. Um T2, que é como a gente chama os 2 quartos aqui, né? De mais ou menos uns 80 a 100 metros quadrados, é bom contar com uns 350 mil euros. É bom frisar que esse não é um apartamento novo, é um apartamento já usado, ele não está numa localização premium da cidade. Se a gente começar a pensar em localização premium, a gente já sobe para os 500, 600, muito premium, 800 mil, 1 milhão. Assim, a gente está falando de um mercado que está bastante aquecido. Mesmo em época de pandemia, né, Flávia? Mesmo em época de pandemia, Lu, o que acontece com a pandemia é o seguinte, especificamente na cidade de Lisboa, né? A gente já vem, desde 2019, num processo de desaceleração da subida de preços.
De 2015 a 2018, essa subida de preços foi muito acelerada e muito intensa. De 2018 para 2019 já começou uma acomodação e ela foi seguindo. Em 2020, com a pandemia, a gente registrou, e isso não são números meus, tá? São números oficiais, uma redução só de 2% no valor de fecho dos negócios. Então, assim, não é o valor anunciado, é o valor da transação mesmo. Então, assim, é uma variação muito menor do que as pessoas vinham especulando que seria ao longo de 2020. Houve uma expectativa grande de uma baixa de 30%, 40%, que não se verificou, tá? E a gente teve também, em paralelo, perfil de imóvel que se valorizou, que é o quê? O imóvel com uma boa varanda, com uma área externa, as moradias, indo mais para o interior, as quintas. Então, nesse momento de pandemia em que todo mundo descobriu que a sua casa talvez fosse o seu universo durante muito tempo da vida, esses imóveis que dão um respiro, que te abrem um pouco o mundo dentro da sua casa, valorizaram. E, Flávia, quais são os principais... Assim, a pessoa decidiu que quer comprar uma casa, está vindo do Brasil. Quais são aqueles principais pontos, ou seja, os principais degraus nesse processo que as pessoas têm que levar em consideração já assim, de partida? O que é necessário para quem vem do Brasil, está vindo do Brasil, quer comprar uma família de, sei lá, 4 pessoas, né, um casal e 2 filhos, e quer comprar um apartamento em Lisboa? O que precisa em termos de banco? Como é que é esse processo mais burocrático para se começar a procurar um apartamento? Então, o primeiro passo é você definir qual é o montante que você tem para fazer essa compra, né? Porque isso vai definir onde é que você vai conseguir comprar. Então, você tendo clareza se você vai fazer uma compra à vista com pronto pagamento ou se você vai recorrer a um crédito de habitação, faz toda a diferença. O que é importante saber, que nem todo mundo leva em conta, é que, além do valor do imóvel, você precisa ter uma reserva financeira para pagar os impostos de aquisição e para pagar as taxas envolvidas nesse processo. Então, assim, o que eu costumo dizer é que quem vem para um pronto pagamento só precisa ter o dinheiro disponível. Quem vem e precisa de um crédito de habitação, primeiro precisa fazer a consulta de crédito, porque a resposta do banco vai ser fundamental para definir em que direção que a gente vai andar nessa pesquisa de imóvel. Perfeito. E tem sido difícil os Flávia. bancos aprovarem? Não tem sido difícil os bancos aprovarem. O que tem acontecido neste momento de pandemia, e especificamente nesse momento em que a gente tem uma instabilidade política no Brasil e uma variação cambial muito intensa, é que os bancos têm sido mais exigentes com as famílias que têm recursos com origem no Brasil. Não tem a ver com cidadania, não tem a ver com onde a pessoa está morando. A pessoa pode estar morando em Portugal, mas se os recursos dela vêm do Brasil, estão em reais, o banco vai olhar com mais precaução. Você havia citado, Flávia, a questão das taxas, né, que envolve a compra de um imóvel. Existe uma média, por exemplo, tantos por cento do valor do imóvel, ou é uma taxa fixa? Como é que funciona essa questão de taxas? E eu acredito que quem paga é quem está comprando, não é isso? Quem paga é quem está comprando. Esse montante extra que é preciso ter, eu normalmente divido em dois, tá? É a parte das taxas, e essas taxas são o quê? Para quem vai fazer recurso a crédito de habitação, é a taxa de dossiê para o banco pré-aprovar o crédito, é a taxa da avaliação de imóvel, que é obrigatória, são outras taxas de processos bancários e tem o custo da escritura, que fazendo via banco ou à vista vai ter que ser pago na mesma. A diferença é que comprando à vista você pode pesquisar e escolher um notário muito mais barato, digamos assim. Na compra via banco, é o banco que determina quem vai ser. Além disso, no caso do recurso a crédito de habitação, você tem que contar também com 0,6% de imposto sobre o montante que o banco te empresta. E aí,
Passando para falar dos impostos que todo mundo tem que pagar, os impostos são o IMT, que é o Imposto na Transmissão da Propriedade do Bem, que no Brasil é o ITBI, e o imposto de selo. O imposto de selo é um imposto que existe aqui em Portugal, que é atrelado a vários impostos. No caso do IMT, ele é fixo de 0,8% do valor da compra. O IMT é variável. O IMT varia dependendo do tipo de imóvel, se ele é residencial, se ele é comercial, se ele é terreno. Ele também varia se a pessoa está comprando o que a gente chama aqui de habitação primária, que é a casa onde eu vou morar, ou se é uma habitação secundária, que é um investimento para alugar, ou uma casa de férias. Mas, em geral, antes da gente saber qual é o valor desse imóvel, eu sugiro que as pessoas contem com 5% para o pagamento dos impostos. Então, assim, se eu estou pensando em comprar um imóvel de 250 mil euros, conta com 5% em cima disso. Esse Uhum. valor, no caso da habitação primária, ele varia. Então, por exemplo, quem vai comprar um imóvel de 500 mil euros vai pagar mais de 5%. Quem vai comprar um imóvel de 200 mil vai pagar menos de 500, de 5%. Mas isso, assim, existe um site onde se pode fazer a simulação. Uma vez que você tem essa resposta do banco, do tipo, o banco, então, com a resposta do banco, eu estou apontando para uns 400 mil de compra, a gente consegue ver quanto vai ser esse imposto certinho. E, Flávia, qual é a documentação que os bancos em Portugal exigem para poder avaliar se aquele pedido de financiamento de compra da casa será aceito? Então, são vários documentos, tá? Inicialmente, um documento de identificação válido em Portugal, que normalmente, para quem não tem uma cidadania estrangeira, é o passaporte brasileiro. Pede-se o número de identificação fiscal, que é o CPF português, né? Mas ele não é obrigatório no primeiro momento. É bom ter, mas ele não é obrigatório. Pede-se comprovantes de salário, né, o lerite, contra-cheque, extrato de conta corrente, declaração de imposto de renda, com prova de vínculo laboral. Porque qual é a ideia do banco? É comprovar que você tem a sua parte para entrar nessa compra dividida, né, nessa compra financiada, e também que você consiga provar que você tem recursos recorrentes para honrar com a prestação que você está assumindo. E aí eu acho que um ponto importante é entender qual é a conta que o banco faz. Porque, idealmente, para o banco, você vai comprometer, no máximo, 30, em alguns casos, 35% do seu rendimento líquido com a prestação. Então, é por isso que o banco pede o imposto de renda, para também entender quanto é que sobra do teu rendimento bruto, qual é a tua parte líquida que vai ser usada para pagar esse empréstimo, né, esse crédito. E aí, no caso dos brasileiros que têm recursos no Brasil, tem um outro documento que o banco normalmente pede, que chama registrato, que é uma declaração do Banco Central brasileiro de que essa pessoa não tem outros empréstimos no Brasil. Ou que ela tem, mas é para o banco em Portugal entender que dentro daquele montante que a pessoa recebe, quanto é que está comprometido com outras despesas e fazer a conta dos 30%. Flávia, é possível pedir um empréstimo, no caso, um financiamento, de quantos por cento? 100% do valor do imóvel, ou 20%, ou 80%? E quais seriam os bancos, os melhores bancos de pedir empréstimo no momento em Portugal? Ó, 100% o Banco de Portugal não autoriza mais, tá? Existe uma linha de corte que é a cidadania. A cidadania, ela é um primeiro critério para entender o máximo de empréstimo que você consegue. Então, assim, para conseguir 90%, tem que ter cidadania portuguesa.
Depois tem que cumprir uma série de outros critérios, mas se já não tiver cidadania portuguesa, já não tem distância de 90%. 80% é o valor dos cidadãos europeus, é o montante máximo dos cidadãos europeus. Se você não tem uma cidadania europeia, já não consegue 80%, vai para outro nível. O outro nível máximo é 70%. Então, a gente está falando de 90 para cidadão português, 80 para cidadão europeu, 70 para cidadãos do mundo. E aí, em Flávia, relação ao. Fala. não, continua, desculpa te interromper. Em relação ao banco, varia demais, porque assim, vai ter o banco que vai ser mais interessante para um proponente mais velho, vai ter o banco mais interessante para o proponente que é empreendedor, vai ter o mais interessante para o estrangeiro que tem recursos fora de Portugal. Então, o que eu normalmente recomendo é consultar vários bancos. Uhum. E, especificamente, eu acho que um facilitador é recorrer a um intermediário de crédito, que é uma pessoa só, centralizando toda a tua informação e disparando o seu dossiê para os bancos. Perfeito. E, Flávia, você estava falando logo no início da questão de a pessoa tem que estipular quanto que ela tem para gastar, quanto que ela pode gastar, ou seja, ela quer gastar 250 mil num apartamento, vamos dizer. Foi o exemplo que você deu. É bom as pessoas também que estão nos acompanhando, que não moram aqui em Portugal, ou até que moram, mas chegaram há pouco tempo, ou quem está no Brasil querendo vir para cá, que assim, com esse valor, por exemplo, 250 mil ou 300 mil, que seja o valor, em Lisboa, você consegue comprar um tipo de apartamento. Mas em outras cidades, por exemplo, no Porto, no norte do país, você já consegue comprar outro tipo de apartamento. Fala um pouquinho da diferença, porque é muito grande, não só no aluguel, mas também na compra do apartamento ou da casa, porque os valores são bem diferentes, né? Sim, os valores variam muito pelas regiões do país, tá? A gente tem, em geral, além do que eu já falei, né? Lisboa, Cascais e Oeiras são hoje os concelhos mais caros. A região do Algarve, o distrito de Faro, tem muitos concelhos que estão no top 10 de concelhos mais caros de Portugal. E quanto mais para o interior você vai, mais barato fica. Então, eu peguei uns exemplos assim, por exemplo, um T2 de 2 quartos, né, que tem entre 80 e 100 metros quadrados na cidade de Lisboa. Com 350 mil você compra. Na cidade de Faro, com 200 mil você compra. Na cidade de Castelo Branco, que a gente já está quase na Serra da Estrela, né, quase a fronteira com Espanha, com 100 mil você compra. Então, Ou só que seja, é muita assim, é diferença. importante não se direcionar só pelo valor, porque existe uma razão pela qual Lisboa é mais cara que Faro e Castelo Branco é muito mais barato que tudo, né? Então, eu digo muito para as pessoas, quando elas querem comprar aqui, e seja para viver ou seja para investimento, assim, entender o objetivo daquela compra. Porque, naturalmente, um imóvel em Castelo Branco não rentabiliza como rentabiliza em Lisboa, se é uma compra para investimento. Se é uma compra para viver, a gente está falando de estilos de vida muito diferentes. E aí é pensar nisso também. O que você precisa para a sua vida? Tem Castelo Branco? Lisboa é demais para você? Ou é importante entender também isso quando você vai fazer uma compra para viver, que é para você não fazer uma compra simplesmente achando que Portugal é muito pequeno, se eu morar em Castelo Branco, toda hora eu estou em Lisboa. Não está. Não está, não mesmo. E depois, Qual a assim, para quem é distância, família. Flávia? De Castelo Branco para Lisboa, eu não sei de cabeça, Uhum. mas eu arrisco umas 4 horas e meia, porque tem umas Nossa, bem estradinhas distante. difíceis. É bem Foi o que a Flávia distante. falou. A questão é que assim, são estilos de vida completamente diferentes. E para quem vem, por exemplo, com família, tem que levar em consideração as escolas, não é? Isso também é muito importante, porque há regiões em Portugal que de repente você vai conseguir comprar um apartamento bem mais barato, mas não há escolas tão perto. As pessoas não têm ideia, assim, né? Acha que tipo é Lisboa e tudo é igual. Não é igual. Assim, tem dois pontos importantes que eu acho, né? Um, quando a gente vem do Brasil,
é pensar que tudo que é grande em Portugal é muito menor no Brasil. Então, a gente está falando assim, Lisboa, né, a capital do país. Lisboa tem 1 milhão de habitantes na grande Lisboa. A cidade tem 600 mil. O Porto tem 400 mil habitantes na grande Porto. Sabe, Braga é a terceira maior cidade do país, não sei se chega a 200 mil habitantes. Então, assim, quando a gente fala de uma cidade pequena em Portugal, é pequena, pequena mesmo, não é interior de São Paulo, sabe? Não é ali em volta não é em volta de Belo Horizonte, não é Grande Rio, Caxias, Nova Iguaçu, Petrópolis, não. Márcio, não sei se você quer fazer agora já a sua pergunta, que eu tenho uma pergunta aqui para a Flávia, que vai de acordo um pouco com essa questão das famílias também. Não, vai em frente, vai em frente. Eu ia perguntar o seguinte: as famílias que te procuram, né? Tem muitas famílias que te procuram que querem sair do Brasil. Normalmente, qual é o perfil? São assim, filhos pequenos, né? E vem com malicuia, papagaio, cachorro. E o que normalmente essas famílias procuram, Flávia? Normalmente, as famílias com filhos que me procuram querem estar em lugares onde consigam aproveitar a cidade. Tem uma questão fundamental que permeia a mudança das famílias com crianças para cá, que é segurança e qualidade de vida. Então, assim, quer estar perto de uma boa praça, de um jardim para aproveitar a cidade, para se deslocar com facilidade. Já pensa que quer estar perto da escola para ir a pé, para daqui a pouco aquela criança estar maior e poder ir sozinha. Quer estar perto de bons comércios. É, isso varia muito conforme o perfil de família, né? Existe muito uma expectativa das pessoas de que elas vão conseguir comprar casas aqui e às vezes é complicado ajustar a expectativa de encontrar uma casa em Lisboa, porque não tem muita opção. Não. E aí acaba tendo que ir para fora, né? Cascais, Oeiras e tudo mais. E aí você não está com essa facilidade toda de fazer a vida a pé. Mas eu percebo que as famílias vêm muito com essa vontade de circular menos de carro, sabe? Essas coisas que não são muito viáveis nas grandes cidades brasileiras. Flávia, como corretora, que áreas você indicaria, esquecendo Lisboa? Nem todo mundo, né, pode bancar, pode comprar em Lisboa, seja porque tem um salário baixo, ou não tem nenhuma reserva, ou como você mesmo citou, Lisboa talvez seja demais, né? O movimento, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, que outras áreas como corretora você tem visto, outras áreas de Portugal, que ainda é possível comprar um imóvel, mas não é tão remoto assim, não é tão no meio do sertão, né? Áreas que têm uma estrutura bacana e seja conectada com outras Ou áreas, seja, nem fácil 8 nem de 80, acesso. né? Nem 8 nem 80, né, É, Márcio? isso. Olha, na região do Porto e de Braga, você vai ter preços mais amigos do que em Lisboa e mais amigos em geral do que no Algarve. E está falando de dois centros urbanos importantes, que tem universidade, que tem emprego, que tem turismo, né? Que você tem uma grande densidade populacional. Então, vai ter hospital, vai ter boa escola, vai ter bons comércios, vai ter a segurança social, não vai ser que não são cidades onde você tem que ir na cidade vizinha para resolver a vida. O litoral tem se desenvolvido, principalmente ali a zona da Ericeira, a Figueira da Foz também vem crescendo um pouco, a cidade de Aveiro também tem universidade, mas para quem quer estar mais perto de um centro urbano, mais para sul, e aí eu já estou pensando em questão meteorológica, Setúbal é um distrito interessante e é um conselho interessante, porque tem tudo isso que a gente está pensando de uma grande cidade. Você não está longe de Lisboa, assim, são 50 minutos contados no relógio de trem de Setúbal até o centro de Lisboa, o que, para quem já está aqui há algum tempo, é muito, né, Lu? Mas para quem Exatamente. vem do Brasil, não é. Mas não é. Quem vem do Brasil não é. E a gente está falando, por exemplo, de Setúbal, um custo de metro quadrado para compra que é menos da metade do de Lisboa.
tem um programa aqui chamado A Place in the Sun. No caso, se a gente traduzir, seria Um Lugar ao Sol. E eles sempre passam programas com pessoas procurando propriedades para comprar, Flávia, em Portugal, no Algarve, né, como você falou, porque o sul de Londres tem um sol maravilhoso, as praias, além de bonitas, são bem quentes. E claro, todo mundo que está procurando vai comparar preço, comparar uma coisa, comparar outra. Para o brasileiro que estiver procurando uma propriedade, que não estiver participando de um programa de televisão, e que tem pouco acesso, talvez, né, até, não sei, a outras pessoas que já moram em Portugal. Tem algum site, tem alguma dica que você indica por onde começar essa procura, por onde começar essa pesquisa de um imóvel em Portugal? Olha, eu acho que para quem está precisando, né, no comecinho de entender quanto custa um imóvel em Portugal, eu acho que a saída é site imobiliário. E aí acho que o Uhum. idealista.pt é uma boa referência aqui, porque é o maior portal imobiliário do país. É óbvio que apenas uma consulta ao site, quando você não conhece os lugares, ela não te faz entender por que um apartamento na Avenida da Liberdade, em Lisboa, custa 1 milhão e um apartamento muito parecido em Alcântara, talvez, vai custar 500 mil. E aí você precisa entender essas sutilezas. E isso você só vai conseguir tendo o apoio de alguém local, ou um profissional, ou algum conhecido seu. Conhecido eu tenho um pouco de receio de sugerir, mas enfim, Verdade. alguém de confiança que te ajude a entender essas sutilezas, né? Esses detalhes. E aí eu acho que o passo seguinte, uma vez você entendendo, porque assim, também não adianta eu olhar e entender que em Lisboa eu preciso ter 500 mil euros, mas eu tenho 25. Então, assim, uma vez que você entenda que a realidade do mercado é compatível com a sua realidade financeira, e aí a gente já falou, né, de quanto você precisa ter de reserva, dos impostos, das taxas, do cálculo da prestação. Você consegue fazer essa brinco que é conta de padaria em casa e entender se a compra de um imóvel em Portugal é viável ou não para você. Achando que é, procure um profissional, um consultor imobiliário. Eu sugiro sempre que procure alguém que vá fazer um atendimento dedicado a você. Não é simplesmente contactar alguém que tem um imóvel no perfil que você gostaria de comprar, porque existe uma questão no mercado existe o consultor que vende imóvel e existe o consultor que ajuda a comprar. E aí eu acho que no caso do estrangeiro, é muito importante ter alguém que faça esse atendimento de comprador, porque essa pessoa ela não está com um compromisso atrelado a um proprietário. Então, assim, eu não vou tentar te vender essa casa de qualquer maneira, porque eu tenho um vendedor que precisa que eu venda essa casa. Eu vou te ajudar a viabilizar a compra, te ajudar a entender onde é que essa compra faz sentido para você, te ajudar a perceber quais são os riscos de você comprar um imóvel num lugar que você não conhece. Então, eu sugiro isso, encontrar alguém que faça esse atendimento focado de comprador. Não estou dizendo que existe que um consultor que venda imóveis só venda e não faça um bom atendimento de compra, mas para ter certeza de que essa pessoa pode se dedicar a você. Luciana, já de volta? Eu sugiro que contatem a Flávia Mota. Não é à toa que a gente convidou ela aqui para o nosso programa. É verdade. Eu estou dizendo, Márcio, que eu sugiro É, que contatem a Flávia Mota, porque ela. E eu posso dizer de primeira mão, porque tem um apartamento, inclusive tem um apartamento que está sendo vendido por ela. Então não é uhum. só porque é amiga, querida, não, é porque realmente é muito competente e não atenção. Eu já estou em Portugal há 11 anos. Não é fácil encontrar consultor de imóvel aqui com esse atendimento que a Flávia faz, tailor-made, completamente dedicado,
com pesquisas, com informações o tempo inteiro sobre o teu imóvel, ou sobre, no fundo, quem quer procurar um imóvel. Ou seja, ela faz um atendimento extremamente personalizado, como nós no Brasil estamos acostumados. Até mais, eu acho, até, inclusive. Também já estou fora do Brasil há muito tempo, não posso falar. Mas, estando em Portugal há 11 anos, eu digo, não é fácil encontrar um consultor assim. E isso faz muita diferença, principalmente para quem está ainda no Brasil e começa a fazer a procura de lá, ainda mais nesse momento, no momento de pandemia, que é muito mais difícil viajar. Sem falar que você não vai ficar viajando a cada apartamento que você goste, né? Que você faça uma procura online ou que receba os apartamentos que a Flávia indica. Imagina, você está contando com ela para fazer essa busca para você também, até porque ela está aqui. Né? Então, assim, você ter essa pessoa de confiança, que você sabe que está fazendo aquela procura para você o tempo inteiro, focado naquilo que você quer, nos seus objetivos, É verdade. principalmente para quem tem É verdade. família, que vem com filhos, até a escola, que seja boa dos filhos, a Flávia vai sugerir. Chega a esse nível de atendimento. Tanto, eu super A digo internet, mesmo para Luciana, quem está está falhando um procurando um pouquinho. apartamento em Portugal para comprar. A Flávia Mota é a pessoa, gente. Não adianta nem. Não precisa agradecer. Aproveito para agradecer a Flávia. A minha internet está horrível, né, gente? Mas olha, queria agradecer a Flávia e todos vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigada. Flávia, muito obrigado. Que prazer enorme te Márcia. conhecer. Com todo esse conhecimento, né, de todo esse conhecimento de Portugal, de propriedades. Nós vamos deixar os detalhes da Flávia, pessoal, aqui embaixo no vídeo, para que vocês possam entrar em contato direto com ela lá em Portugal. Seja se você estiver começando essa jornada, né, de uma busca de um imóvel no exterior, no caso de Portugal, ou se você já tiver começado, já estiver em Portugal e quiser realmente bola para frente agora em 2021 ou outro ano qualquer. Flávia, muito obrigado, um prazer enorme. E pessoal, muito obrigado. Luciana, um beijo para você. Um beijo para você aí em Portugal. Vou te visitar em breve, tá? Prometo. E o Olá Europa de hoje vai ficando por aqui. Não esqueçam, pessoal, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para receber em primeira mão notificação assim que subir um vídeo novo aqui no canal. E claro, deixe as suas sugestões aqui embaixo nos comentários. E eu espero você para o próximo Olá Europa.